Olha, tá ótimo, né? Então vamos iniciar. Para quem está assistindo a live pela primeira vez, muito obrigada por sua presença. Para quem começou a me seguir recentemente, eu me chamo Inglet Barros. Sou coach, empresário, empreendedora, empregada, filha, esposa, né? Tenho um currículo bem bacana aí de se ler. E nós estamos com um projeto super bacana sobre a Semana da Imagem Pessoal. E qual é o intuito, Inglet, disso tudo? Qual é o intuito desse projeto? Uma oportunidade de trazer informação, conteúdo de qualidade para que você saiba como a sua imagem pessoal pode te fazer chegar no teu propósito mais rápido. E é isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar na busca do autoconhecimento acerca da sua imagem. O que você tem comunicado, como as pessoas te percebem no local, qual é a imagem que elas têm de você, né? Esse assunto é muito sério, gente. E tudo isso, né, todos os assuntos que serão abordados aqui, é para fazer com que você se analise, que você traga à luz a consciência, o quanto isso é importante, o quanto nós precisamos buscar e o quanto nós precisamos olhar, observar para aquilo que a nossa imagem tem comunicado, viu? Então, assim, é maravilhoso. Fora isso, esse projeto também tem o seu lado social. Se você está acompanhando as lives e está gostando do conteúdo, eu vou te fazer um convite. Nos ajude fazendo doações para que nós possamos reverter isso em cestas básicas para doações, tá? Vou colocar aqui a conta bancária que está sendo reunida. Vou desativar os comentários por um instante para você poder fazer um print, tá? Nós temos parceiros maravilhosos e o nosso projeto, além de ajudar você a ter mais conteúdo, saber mais sobre a questão da imagem pessoal e te trazer o ponto de vista de várias áreas diferentes, nós também temos um propósito social, que é auxiliar algumas famílias que estão precisando nessa situação difícil que todos nós estamos passando, né? Então, se a gente pode ajudar, vamos fazer isso e eu conto com a sua colaboração. Se você está gostando dos conteúdos, está acompanhando as lives, acha que vale a pena, está aí os meus dados bancários, vou reunir a colaboração e junto com os demais convidados nós vamos fazer a distribuição. Inglet, eu quero falar contigo, eu não posso doar muito. Gente, a cesta básica que nós estamos pretendendo doar, ela tem um valor de R$50. Então, qualquer R$5, qualquer R$10 que você doe, nos aproxima mais ainda de mais uma cesta para abençoar uma família, certo? Então, assim, fica o meu convite para você, essa mobilização. Participe desse projeto também, que ao final de todas as lives nós vamos fazer um resumo de quantas famílias foram abençoadas, certo? E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Deixa eu tirar a imagem. Hoje nós vamos falar sobre o que a nossa imagem comunica. E quem vai participar dessa live junto comigo hoje é a nossa querida Degiane Palheta. Ela já está aqui na live. Deixa eu procurar aqui. Degi, pede aí de novo para entrar, por favor. Degiane Palheta é uma visagista de sucesso, tá? Já fez alguns cursos comigo, nós palestrando juntas. Eu já participei, eu já vi o trabalho dela, né? O sucesso do trabalho dela propriamente dito. E, gente, a pessoa, quando ela é profissional, ela consegue te ler, né? E a Degiane tem todo um trato com a questão das cores, das formas, isso é muito bacana. Quando eu conheci o conceito sobre o visagismo, vou contar um segredo pra vocês. Nunca mais eu larguei, gente. Porque pra mim fez todo sentido o que o Degiane vai explicar e vai colaborar aqui com a gente, né? Que ela vai compartilhar de conhecimento. Então, assim, foi muito bacana e aquilo pra mim fez sentido e nunca mais eu deixei de usá-lo e até tô tentando aprender mais sobre o assunto com ela, claro, né? Deixa eu buscar aqui o convite dela pra participar da live com a gente. Serinho da Degiane. Oi, Eli, tudo bem? Aê, poderosa! Olá, pessoal, tudo bom? Adorei! Boa tarde a todos. Né?
Seja muito bem-vinda, minha amiga, à nossa Semana da Imagem Pessoal. Estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite para falar aqui sobre o que a imagem comunica, né? E esse assunto é super intrigante. Mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre o seu trabalho e o seu currículo. Tá certo. Então, para quem não me conhece, eu sou Dejane Palheta, né? Já trabalho na área da beleza desde 2008, 2009, e aí tenho construído essa caminhada sempre com o intuito de buscar compreender e entender melhor o ser humano. E com isso, trabalho na área da maquiagem, sou especialista em noivas, em pele negra, mas o que me fascina é o conhecimento de fato do outro, do ser humano, como poder olhar para ele, extrair aquilo que há de melhor dentro dele e trazer e refletir isso através da sua imagem. Então, a minha formação é através do método Visagem, e sou formada como visagista e que me dá todas essas ferramentas onde eu posso olhar, analisar, extrair o melhor, analisar os pontos fortes, os pontos fracos dessa pessoa e aí fazer a construção da identidade pessoal dessa pessoa, né? E poder assim potencializar a sua imagem. Então é um trabalho que para mim, eu sou muito suspeita, eu amo de fato, porque quando a gente olha o ser humano, a gente vê que ele vai muito, ele é muito mais além, é o que eu posso dizer, é muito mais além. E muitas das vezes ele não sabe disso, ele não sabe o seu potencial, ele não sabe o que está por trás disso tudo. E aí entra o nosso trabalho de trazer isso para fora e alinhar a sua imagem. E para mim, eu quero dizer... Eu gosto Pode falar. De potencializar, né? Ela traz uma vibe positiva. Sim, sim, sim. Porque realmente é isso, as pessoas, elas não... Nem todo mundo consegue trazer para fora, né, expressar ou trazer para fora aquilo que de fato ela é, o seu potencial, não é? Muitas das vezes o ser humano, ele é muito mais fácil para ele se julgar de uma forma negativa, de ver os pontos negativos. Não é? Tem uma tendência errada do ser humano, e ele não consegue olhar com facilidade o potencial que há nele, ele consegue olhar no outro. Verdade. Consegue olhar o outro, o outro pode, o outro ele é muito inteligente, o outro é bonito, o outro, mas ele não consegue olhar e se ver dessa forma, né? Então, o nosso trabalho é justamente isso, mudar esse olhar, né, do ser humano e potencializá-lo. É mais fácil a gente achar defeito do que qualidade, resumindo, né? Resumindo, é isso. É isso. E quando a gente fala de imagem, né, achei muito interessante. Aqui parabenizo você pela iniciativa, a Semana da Imagem Pessoal, quanto isso é importante, não é futilidade, não é vaidade, vai muito além disso, de fato, porque imagem é uma forma de comunicação não verbal, e nós nos comunicamos diretamente, todos os dias, todos os momentos, até nesse período agora, né, que nós estamos em casa, nós estamos diretamente nos comunicando muito mais ainda com as pessoas dentro de casa e qual é a comunicação que eu tenho tido com essas pessoas através da minha imagem. Enfim, então, falar da imagem pessoal, de fato, é falar de comunicação, é falar de potencialização, é falar de sucesso, é falar de sonhos, é falar de meta. Então, não é essa questão que algumas pessoas podem pensar ou dizer, é futilidade, eu não vou me prender à questão da minha imagem, as pessoas julgam de forma errada, eu não concordo com isso. Mas eu creio que a partir de hoje as pessoas vão dar uma maior importância a isso, né, Ingrid? E eu sempre falo, eu fiz uma brincadeira com a Dejane logo que eu soube sobre o assunto, que eu tenho certeza que ela ouve muito, mas eu vou utilizar dessa brincadeira agora pra gente alinhar conceitos, tá? Visagem não tem a ver com visagem, não, certo? Não, certo. Não tem. Visagem não tem a ver. Visagismo vem da palavra francês visage, que significa rosto, né? É exatamente isso, é um conceito que surgiu há muito tempo atrás e vem aí se desenvolvendo com base em muitos estudos e muitas análises, e eu posso dizer para vocês que visagismo é vida, gente, é uma descoberta
eu posso dizer que é autoconhecimento. Você se, de fato, o visagismo, ele te permite, através das ferramentas que são utilizadas, a você se conhecer nas suas forças, nas suas fraquezas. E aí você consegue trazer um alinhamento para aquilo que você quer como meta, como objetivo. Dege, e quando eu te convidei para participar da Semana da Imagem Pessoal, eu te fiz um desafio, né? Eu queria que você falasse para os nossos convidados o que a imagem comunica, né? E relacionar isso dentro da imagem pessoal. E o que você tem para compartilhar conosco? Então, como eu falei no início, a imagem, ela é uma comunicação não verbal. Nós podemos entender que toda imagem, ela é constituída de quê? De cores, de linhas, de formas, de arquétipos. Um exemplo muito básico que eu uso. Quando você vê um coração, você remete isso a alguma coisa. A amor, a paixão, não é isso? Tá. E quando você remete a uma imagem, você imagina aí comigo uma imagem de um coração. E você com certeza vai imaginar esse coração qual a cor? Vermelha. Vermelha. Então, isso é um exemplo de arquétipo. Independente do lugar que você for, do país que você for, você mostrar um coração, ele tem o mesmo significado, certo? Mas quando esse coração, ele tem ele passa a ter um outro significado, ele passa uma outra informação, quando esse coração, ele está, por exemplo, imagine você um coração preto. Ainda que seja uma mesma forma, ele comunica uma outra coisa. Isso é um exemplo muito simples, muito básico. Mas quando falamos da nossa imagem, nós sempre também estamos comunicando algo. E isso de uma forma inconsciente. Nós trazemos. Quando nós passamos a ter conhecimento desse poder que tem a imagem e das ferramentas que eu posso usar para potencializar a minha imagem para um objetivo, isso muda. Tudo que eu uso, tudo que eu utilizo na minha imagem, eu vou utilizar de uma forma intencional. Porém, quando não se tem esse conhecimento, é uma coisa muito mais instintiva. De certo que você vai passar a comunicação de quê? Dos seus valores, das suas crenças, daquilo que você tem como objetivo para a sua vida. E isso você vai passar de uma forma inconsciente no seu dia a dia, através de tudo que você usa. Através da cor do cabelo, através da forma que você coloca o seu cabelo, através dos acessórios que você usa, através das roupas que você usa. E a questão toda é, a informação que eu passo através da minha imagem, ela condiz de fato com aquilo que eu sou, com aquilo que eu quero, com o meu objetivo? É aí que está a questão. Eu tenho que analisar isso. A minha imagem, ela está alinhada, ela está de acordo com, de fato, com aquilo que eu sou na minha essência ou não? Por que eu pergunto isso? Porque hoje, pela tendência de você olhar muito para o outro, olhar muito para fora, esquecer de olhar para dentro, o que as pessoas passam hoje? Elas querem trazer para si uma imagem que muitas das vezes não condiz com a realidade dela. Eu quero cabelo, eu quero me vestir, eu quero me posicionar como determinada pessoa. Cópia, né? Cópia. Aí você acaba aqui. O que nós temos visto? Muitas pessoas perdendo a sua identidade. Elas estão perdendo, elas estão engavetando, de fato, a sua identidade, porque elas estão elas estão adquirindo uma outra imagem para si, baseado naquilo que ela olha e vê como sucesso, só que esquece que cada pessoa ela é única. E muitas pessoas se frustram porque não conseguem manter essa imagem. Sabe por que não consegue? Porque não é essência. Então, hoje a questão não vem toda a mudança para que ela seja consistente, para que ela seja de fato, para que ela se mantenha, ela vem de dentro para fora. Né? E isso a gente precisa entender. Isso é o autoconhecimento. Se nós formos analisar
você que está aí nos assistindo, dependendo da sua idade, enfim, tem coisas que você usava na sua adolescência, 5, 10, 15 anos atrás, que hoje você já não usa. Por que será? Você se transformou numa outra pessoa? Não. É que nós estamos em constante evolução. Nós estamos crescendo, nós estamos mudando. E com isso, no nosso subconsciente, a gente vai se adaptando a essas mudanças. Agora, o que é maravilhoso é quando você adquire esse conhecimento e você passa a aplicar. E aí os resultados ele vêm de uma forma mais rápida. Eu acho impressionante como os assuntos que a gente trouxe aqui, e mesmo sabendo que eles de alguma forma se relavam, mas são muito relacionados. Na primeira live que a gente fez, eu falei sobre a questão da etiqueta, não tinha nada a ver sobre o visagismo nem nada, mas eu falei sobre essa questão da conexão, do relacionamento, né, do que o outro vê em você, do que você é mostrado. Gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque quando eu venho, por exemplo, aqui agora, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Quando eu me apresento a alguém, uma pessoa que nunca me viu, antes mesmo de eu falar alguma coisa, porque também tem a questão do tom de voz, da forma que a pessoa fala e se expressa. Mas a primeiro momento, quando a pessoa me vê, com certeza eu passei uma informação para ela. Isso não quer dizer que você está me julgando. O nosso cérebro, ele faz isso de uma forma muito natural. Aquilo que nós vemos, nós reagimos. Gera em nós uma reação, gera em nós uma emoção. E isso falando da imagem, independente de qual imagem for. Agora, imagine a minha imagem. Por isso que eu preciso me preocupar muito com a minha imagem, porque eu vou estar passando diretamente e em todo momento com as pessoas com quem eu me relaciono, uma informação ao meu respeito. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, e eu sou responsável por isso. Né? Aí tem aquelas pessoas, agora eu vou ter que me vestir para o outro, agora eu vou ter que me arrumar para o outro. Não é isso. Mas você tem que estar ciente que você é responsável pelo aquilo que você comunica ao outro. E nós não vivemos isolados nesse mundo, nós vivemos em sociedade. Né? Nós vivemos com as pessoas. Sobre a questão de, eu vou me arrumar para o outro, não sei o quê. Eu tenho um exemplo muito legal sobre mim mesmo. Até pouco tempo atrás, eu tinha uma crença de que a mulher que se arrumava demais, ou se preocupava de maquiagem, estava bem vestida, não sei o quê, ela não era uma pessoa profissional. Olha só, não sei onde eu aprendi isso. Eu achava que gastar tempo... Por que eu vou gastar tempo no salão? Por que eu vou gastar tempo me cuidando se eu posso estar trabalhando, se eu posso estar produzindo, sabe? Para mim eram coisas distintas. E eu descobri isso depois que eu fui confrontada num curso de coaching, na minha formação. E aí eu parei para pensar que, de fato, eu não me preocupava. E assim, bens a Deus que eu me acho uma pessoa bonita, né? Porque eu não preciso de muito artifício, mas todo mundo precisa de uma... E eu não me preocupava, mas eu não me preocupava, não era por uma questão de deixar pra lá, não. Era porque eu tinha a crença que se eu me arrumasse, eu ia deixar de ser uma pessoa profissional, eu ia deixar de mostrar o meu lado confiante, né? Mulher empoderada, ia passar a ser vista só como uma Barbie. Olha só, com uma crença negativa, né? E aí depois que eu tive consciência, que eu passei a me importar muito mais com o que eu tenho comunicado com a minha imagem, tentando reverter esses anos que eu não fiz nada. Isso é muito... isso é muito sério, sabe? Eu queria tanto que as pessoas compreendessem a seriedade da questão da imagem. Saísse desse pensamento. Imagine quantas pessoas não pensam da mesma forma que você. Pensavam, da forma que você pensava. Sobre isso, eu acho bem interessante comentar aqui. Eu não tenho vergonha de falar que eu me senti assim, que agora eu mudei, né? Porque a gente é cheio de crenças limitantes e depois em outro momento a gente pode falar sobre isso. E aí conforme você vai tendo consciência, você vai querendo mudar, né? E aí essa foi uma coisa que eu tive que mudar. Eu realmente não gostava, mas agora estou me cuidando. E hoje, Ingrid, olha, lá vai eu fazer pergunta para a Ingrid, já vai fazer para mim.
E hoje, com essa mudança, você pensava de uma forma e hoje você pensa de uma forma totalmente diferente. Quais são os resultados disso? O primeiro resultado que eu acho principal é o meu olhar para mim. Olha aí. Eu acho que isso mudou muito. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que tive uma autoestima maravilhosa. Sempre me achei. Mas só que eu me achava de um jeito errado, sabe? Hoje eu percebo que eu consigo transmitir uma imagem positiva, mesmo buscando todos os sonhos, todos os resultados, né? Quem me conhece sabe, sou ligada no 220, mas o fato de eu gostar de me cuidar não anula o fato de eu ser uma pessoa profissional, o fato de eu estar bem vestida não diminui o meu argumento, o fato de eu usar salto alto não me deixa diferente de um homem, o fato, essas coisas que eu pensava antigamente, sabe? Então acho que a primeira mudança foi isso. Eu saber que o que eu visto, que o que eu uso, tá comunicando alguma coisa para o outro e eu me preocupar com isso. O que será que ele tá pensando? E não me preocupar com o fato de eu mudar por causa do outro, mas porque eu quero passar a mensagem correta. Eu acho que essa foi a minha principal mudança. Passar a mensagem correta. Isso é muito importante. Quantas pessoas não são mal interpretadas? Quantas pessoas hoje não conseguem, não adquirem sucesso por conta da sua imagem? Ah, mas isso é um pré-julgamento. Gente, não tem para onde correr. Essa que é a realidade. Não tem para onde correr. Ah, mas isso eu acho injusto, não é? Mas se nós formos olhar hoje, principalmente nos dias de hoje, mais do que nunca, tem se exigido muito mais dessa questão da imagem. Pessoas, muitas das vezes, têm um grande potencial, né? Tem um grande potencial no quesito profissional, intelectual, e quando a sua imagem não condiz com isso, essa pessoa ela não consegue, muitas das vezes, alcançar, né, alcançar o resultado desejado por conta disso. É como se ela tivesse que batalhar muito, muito mais ainda. Muito injusto, né, de pensar. Mas é o que acontece. Hoje, para você fazer uma entrevista, você não vai de qualquer jeito. Por que você não vai de qualquer jeito? Você vai para uma entrevista de emprego. Por que você tem que investir na sua imagem? Não é isso? Então, por aí a gente tira a questão da importância. Uhum. E dentro da tua área de atuação, eu já pude assistir uma palestra sua, você fez bem interessante que tudo comunica, né? Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, mas tipo assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão das cores, né? O que as cores comunicam, assim, as principais cores. Eu acho fantástico, porque, por exemplo, eu até comentei em alguma live que eu não gosto de roupas estampadas. Eu tô até com uma blusa aqui, né? Eu prefiro cores sólidas, azul, preto, branco, né? Então, e o que isso quer fazer em mim? Né? Tem algum comunicado? Isso fala mesmo ou não? Tem mais precisa de uma avaliação individual? Fala. Com as ferramentas do visagismo, nós fazemos a análise. E essa análise ela tem como base o estudo das cores, o estudo das linhas, o estudo das formas e o estudo do temperamento. Então, não é uma coisa isolada. Nós temos que analisar um todo. Como eu falei, toda imagem no mundo universal, ela é constituída de cor, formas, linhas e arquétipos. Não tem. E tudo isso se liga na questão, se alinha na questão dos temperamentos de cada pessoa. Então, isso passa a ser uma informação. Vamos falar de cor, né? Nós falamos agora há pouco do coração, né? O coração, ele tem forma, né, universal, que todo mundo conhece, vermelho, você já passa uma mensagem de amor, de paixão. Mas quando você permanece na mesma forma e coloca a cor preta, já passa uma outra informação. É a mesma coisa a questão da roupa. Por exemplo, hoje eu estou com uma blusa preta, né, meu cabelo preto, né? As linhas do meu cabelo, elas estão mais retas, com uma curva para dentro. Isso dá uma imagem um pouco mais contida, né? Mais séria, algo mais, não é? Eu acho que você me conhece, já me viu de outras formas. E aí o que é que eu faço para quebrar um pouco essa seriedade? Eu venho com um colarzinho com uma cor
com uma cor a mais. E essa cor traz um equilíbrio, essa cor aqui transmite um pouco mais de energia, né? Não deixa algo tão pesado. Vamos continuar falando de cores. As cores, como a gente estuda, ela é emoção da forma. A forma sozinha, ela não... A cor é a emoção da forma. A cor é a emoção da forma. Novamente, volto lá para o exemplo do coração. O coração, dependendo da cor que ele tiver, ele passa uma emoção, ele passa uma informação. Quando eu falo para você, Ingrid, um coração amarelo, você não vai associar amor à paixão, você vai associar outra coisa. E a cor, ela é energia pura. A cor, ela passa sensações, a cor, ela passa, ela passa essa energia. Exemplo, quando, por exemplo, você falou que você gosta de cores mais... Sólidas. Sim, sólidas. Já tá falando, sólido. Já falou. É o azul marinho, não é isso? Você, né? Mas por quê? Azul, Porque isso... branco e bege. Acabou. Pois é. Então, são cores mais neutras, mas que passam o quê? Passam muita segurança, passam firmeza, passam solidez, entendeu? E é muito daquilo que você quer passar para as pessoas. Só que dependendo do local, dependendo da forma da roupa, isso pode favorecer ou não. Então, não basta somente eu estar com uma blusa preta. Como é a forma? Acabou a seriedade. Acabou a seriedade, entendeu? É a mesma coisa. Quando eu gosto muito de falar e exemplificar. E aí eu gosto muito de exemplificar quando você imagina aquela mulher, né, de vestido vermelho. A primeiro momento já vem uma imagem, mas vai depender de que vermelho, do formato desse vestido, dos acessórios que essa mulher possa estar usando, do tipo de sapato. Então, tudo isso muda. Então, não é somente a cor, é a forma, é o estado, é o momento. Você fala muito da questão de você se vestir para cada momento, não é isso? Ter uma roupa. Isso, você ter uma roupa adequada para cada momento. Então, não basta somente eu me preocupar com a cor. Tem a questão da forma. Qual é a forma dessa roupa que eu estou usando? Qual o decote? Qual o acessório? E aí eu consigo trazer equilíbrio. Então, as cores pretas, azul, todas as cores que contêm preto, elas são cores que passam segurança, autoridade, domínio, controle, não é? Passam credibilidade. Todas as cores que têm influência do branco, que são as cores bege, rosa bebê, o verde, aquele azul clarinho, já passam uma outra informação, que são cores que são cores que passam uma tranquilidade maior, passam uma leveza, que aproximam mais. Por exemplo, assim, essa blusa que você está usando. Se for perguntar para as pessoas aqui, quem é entre eu e você que está passando uma informação assim de mais a proximidade? Não tenho dúvida que vai ser você. As pessoas que vissem nós duas, elas iam chegar mais rápido em você do que em mim. Entendi. Por quê? Pela forma do seu cabelo, pelas cores que você está usando, entendeu? Então, aí a gente começa a ver entre nós duas, né, essa questão como a imagem, ela fala através de nós. Aí vem as cores que têm influência do cinza. O cinza, e assim, voltando um pouquinho. E também no visagismo, as cores, elas estão alinhadas às estações. São primavera, verão, outono e inverno. Preto, como eu falei, as cores que têm influência do preto, elas estão alinhadas, estão associadas à estação do outono. Que estão associadas a um determinado temperamento. Que é esse temperamento de uma pessoa mais controlada,
uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais proativa, uma pessoa de mais resultado, de liderança. E aí vamos voltar lá para o que eu estava falando da cor, com a influência do branco, que está relacionada à estação verão. A estação verão está relacionado ao temperamento melancólico, que é uma pessoa mais perfeccionista, porém muito mais tranquila, não é? Ela é muito mais analítica. E aí nós vamos para o cinza, as cores que têm influência do cinza, que está relacionada à estação do inverno, que está relacionado ao temperamento fleumático, uma pessoa muito amigável, que as pessoas gostam de se aproximar, que é aquela pessoa pacificadora, que está ali sempre com a mão estendida, que é uma pessoa muito amigável, contínua, de muita confiança. E aí, por fim, nós vamos para as cores puras, que são o amarelo, o vermelho, o azul. Essas cores puras estão associadas ao temperamento, à estação primavera, que é o temperamento sanguíneo, que são pessoas extrovertidas, que são pessoas muito para cima, que são pessoas muito alegres. Essas pessoas, você nunca vai ver uma pessoa com esse temperamento usando cinza. É aquela pessoa que chegando, muito alto astral, muito ativa, de muito movimento. Então, assim, faz essa junção toda, nós procuramos alinhar tudo isso a um objetivo desejado. Ah, Dejiane, eu sou essa pessoa muito para cima, muito alegre, eu só gosto de roupas alegres, né? Mas nós sabemos que o que a gente precisa buscar na nossa vida em tudo é o equilíbrio. Tudo que foge do equilíbrio traz uma consequência negativa. Então, essa pessoa, ela é muito assim, vai ter um determinado momento que ela pode ser prejudicada. Ela não vai passar muitas das vezes uma credibilidade, ela não vai passar uma certa vez uma confiança. De seriedade, só vão ver isso nela, só vão ver alegrias, né? Isso. Só vão ver isso. Então, é aí que entra o nosso trabalho de trazer esse equilíbrio e trabalhar a imagem dela. Vou dar um exemplo meu. Mudei há pouco tempo, meu cabelo estava grande, cacheado. Tá, aqui tá assim porque tá na escova e chapinha. Quando eu quero, quando eu vejo o momento, eu deixo ele cacheado. Mas, assim, para o momento em que eu quero, que eu estou vivendo, daquilo que eu estou buscando, eu entendi que eu precisava mudar. E foi que eu cortei o cabelo acima da nuca, dizer assim, eu tô livre, sabe? Tô livre, quero deixar muita coisa para trás, entendeu? Novo tempo, enfim. Então, isso é um assunto muito extenso, mas era o que eu estava precisando para o momento. Ver mulheres que eram casadas há muito tempo, aí quando separa do marido, aí vem com visual totalmente uou, ela vem com o cabelo bem aqui. Tem alguma coisa a ver, será? Sim, ela quer se ver livre daquilo que aconteceu. Liberdade. Liberdade, entendeu? A mulher, quando tem o cabelo muito longo e joga para cá, ela está protegendo a área emocional dela. Proteção. Eu não quero proteção nenhuma. Estou muito bem resolvida na área emocional, entendeu? Gente, muito interessante. É muito interessante, é muito interessante. O cabelo, quando, por exemplo, esse meu lado aqui está cobrindo a minha área emocional, entendeu? Está cobrindo a minha área intelectual, está mais evidente. Então, tudo passa uma informação, gente. E quando a gente descobre isso e começa a usar ao nosso favor, é infalível os resultados. Eu tenho uma pergunta para fazer, Deji. Então, quer dizer que depois que eu tenho ciência de todas essas ferramentas e eu começo a usar ao meu favor, eu estou usando como ferramenta ou estou manipulando o que a outra pessoa fala sobre mim? Não, estou usando como ferramenta. Tudo é ferramenta. Entendeu? Tudo é ferramenta. Porque eu entendi que o ser humano ele é dotado de muito conhecimento, de um potencial incrível. Não foi à toa que quando Deus criou o homem, diz, façamos o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós somos dotados de um potencial incrível. Porém,
com acontecimentos aí, isso na mente humana foi distorcido, entendeu? E quando a gente analisa o ser humano dessa forma e traz ele para o equilíbrio, porque traz a revelação de quem ele é na força e de quem ele é na fraqueza, porque tudo nós temos, só que o quê? Muitas das vezes a minha fraqueza está sobressaindo. Então, eu não estou manipulando, eu estou usando como ferramenta e trazendo o equilíbrio. Entendeu? Por exemplo, se eu sou fraca em determinada área, se eu não tenho, eu preciso desenvolver aquilo. Entendeu? Não é que eu não tenha, é que não é desenvolvido em mim. Porque nós fomos criados de formas perfeitas. Entendi. Entendeu? Então, isso faz como você tem colocado, porque em uma das lives eu comentei que qual foi a minha história com a questão da imagem pessoal. Eu eu comecei a trabalhar muito cedo, já assim que me liberaram eu já estava no mercado de trabalho, só que as pessoas não me levavam a sério. E não me levavam a sério porque isso é a minha visão, tá? Eu nunca tive uma conversa com ninguém sobre isso. Não me levavam a sério porque eu tinha rosto de menina e voz de menina. Né? E ainda tinha o cabelo Chanel pra acabar comigo. E aí, o que eu comecei a observar? Que eu talvez, como eu não podia mudar nem o rosto, nem o meu tom de voz, eu comecei a me utilizar de outras coisas. Então, eu comecei a me vestir mais adulta. Então, eu adorava tênis, calça capri e blusa amarela. Eu já não ia mais trabalhar assim. Eu botava um salto, uma saia social. E aí, eu fui percebendo, mas com a prática, eu não sabia nada de teoria, eu só fui observando e aí eu fui assimilando aquilo e eu mudei, basicamente mudei todo o meu guarda-roupa para roupas assim, formais, né? Todos os trabalhos que eu tive desde então me exigiam um figurino mais formal, né? Eu tive um dos meus trabalhos, eu tinha que usar meia calça, terninho, lencinho no pescoço, então tinha todo um aparato, assim, sabe? E eu percebia que quando eu chegava num lugar vestida desta forma, eu era recebida de uma forma diferente do que se eu tivesse como eu gosto, por exemplo, de ficar em casa, né? Então, eu consigo perceber relação no que você tá falando, porque eu usei nesse caso, usei a roupa como ferramenta, é isso, né? Tudo é como ferramenta. Não é que você vai, então, vou deixar de ser que eu sou. Não, a gente não perde a nossa essência. Entendeu? Só que hoje eu estou me vestindo para um determinado momento. Hoje eu estou me produzindo para um determinado momento. É uma reunião de negócio, é uma venda que eu quero alcançar, que eu quero fazer. Então, se é uma venda, eu tenho que passar credibilidade para essa pessoa. Se eu quero fechar um negócio, se eu quero fazer um fechamento de contrato. E quando eu tenho o conhecimento dessas ferramentas, eu aplico tanto em mim e também passo a conhecer melhor o meu cliente. Eu vejo qual é o perfil do meu cliente. Ele é muito emocional? Não, ele é prático, ele é muito razão. Então, eu me visto e eu me preparo para encontrar esse cliente. Com certeza, o fechamento é 100%, entendeu? Então, não é certo, não é manipulação, é você usar as ferramentas a seu favor. E isso faz com que as pessoas hoje estejam lá na frente. Interessante. Entendeu? Uma outra pergunta. É muito interessante. Eu desativei os comentários, mas eu vou já abrir para a gente ver o que o pessoal está falando. Então, enquanto isso, eu vou tirar as minhas dúvidas. Diante de tudo que a gente falou, isso tem a ver só com mulheres ou homens? Não. Imagem. Imagem é tudo. Tem a ver com mulher, tem a ver com homem, tem a ver com o teu escritório, tem a ver com o teu ambiente de trabalho, tem a ver com a sua casa. Entendeu? Quando eu falo que o visagismo está presente em tudo e que todas as pessoas necessitam ter esse conhecimento para utilizar a seu favor, exemplo, nós estamos em período de quarentena. As pessoas, por exemplo, quem tem filho em casa e os filhos são super ativos, como é que essas pessoas estão lidando? Como é que eu faço com que o meu filho venha amenizar essa hiperatividade que ele tem? Utilize das cores para trazer isso. Isso, gente, isso é muito real. Entendeu?
no meu ambiente, qual é que eu quero trazer para o meu ambiente, o que é que eu quero trazer para o meu lar, quais são as formas, quais são as cores que compõem a minha casa, o meu quarto, a minha cozinha. Isso está presente na nossa vida num todo, as pessoas utilizam isso. Eu sempre falo nas palestras, em curso que eu dou, as pessoas utilizam muito disso. Você vai no shopping, você verifica as lojas, tem lojas que ela, o design dela, a cor dela, o manequim, tudo que está lá, está direcionado para um público X, a qual o público Y passa na frente, admira, mas ele não entra. E isso é intencional, gente. Eu passar na frente da Carmen Steffes e atravessar para o outro lado. Isso, mas sabe por que isso acontece? Porque eles trabalham muito com essa questão da visão, da comunicação visual. Coloca muito luxo. E as pessoas olham assim, não, isso não é para mim, é para você sim. Entendeu? É para nós. Hoje eu não me intimido mais entrar em seja qual loja for, porque eu já sei quem eu sou. Entendeu? A questão da identidade está muito bem resolvida em mim. E é o que eu falei no início, as pessoas estão perdendo a sua identidade, querendo ser outras coisas, outras pessoas, não trabalhando a sua identidade, não potencializando a sua identidade, a sua imagem, e isso impede com que elas vivam de fato a vida que elas têm para viver. Então, por isso que eu falo, vai muito além da imagem. Uhum. Cara, Entendeu? você está falando, nosso tempo está acabando. Liberar os comentários que deve estar chovendo aí, eu queria que tu fizesse um fechamento. E o fechamento levando para a seguinte reflexão. E a imagem pessoal, importa? Ah, gente, acho que depois, embora tenhamos falado de vários assuntos assim, não aprofundando tanto, mas mais do que nunca, né? Eu creio que todos vão sair daqui dessa live compreendendo que a imagem importa sim. Como eu falei, ela é a comunicação não verbal. De acordo com os estudos, né, 50%, 55% da nossa comunicação, ela é primeiramente visual, é a sua imagem. E o mais interessante de tudo, que 7% só é sobre o que você fala. Uau! Só 7%. Então, muito mais é o que eu passo, é a minha imagem. Porque a minha fala depois só vem para alinhar, para ver realmente fazer esse fechamento. Então, com base nisso, com base em estudos, com base no que o nosso cérebro, como o nosso cérebro reage à imagem, aquilo que ele vê, como quando você vê algo, por que há tanto investimento na questão da mídia, nos comerciais, que você olha e enche os teus olhos, a mesma coisa é a sua imagem. Só que a minha imagem. E quanto, não somente isso, sabendo que a minha imagem, ela comunica algo, sabendo que eu falo através dela, quanto eu tenho investido na minha imagem. Mas não é só isso. Não é só investir na minha imagem, mas eu tenho investido na minha imagem de forma coerente. Isso também é um ponto a se pensar, Ingrid. Eu tenho investido na minha imagem de forma coerente para alcançar os meus objetivos, as minhas metas, de acordo com a minha essência, com aquilo que de fato eu sou. Então, a minha imagem, ela comunica sim. Certo? Isso é fato. Né? Então, nós possamos investir na nossa imagem de forma coerente, de forma sábia, para que nós possa ser algo sustentável. Sustentável, com objetivo e com propósito. Muito obrigada, Dege. Vou pedir para tu deixar aqui nos comentários a tua rede social para eu fixar aqui para o pessoal te seguir, tá? Para a gente ter mais seguidores, até porque vai surgir muitas dúvidas e aí a gente vai entrando. Gente, abri aqui os comentários um pouquinho enquanto eu vou dando os recados finais. A Dejane, mais uma vez, muito obrigada por você ter dado esse agradeço. Foi muito bom. Eu tô empolgada porque eu adoro esse tema, gente, né? Na verdade, eu adoro eu
algumas pessoas só me conheciam do ramo de eventos e aí não sabiam muito desse meu lado coach, né? E aí, quando eu comecei a falar sobre imagem pessoal, o pessoal tá super animado. Eu tenho recebido feedbacks maravilhosos, mesmo, muito. Então, muito obrigada por ter aceitado, né? E aí eu vou deixar os comentários rolando aí. Enquanto isso, gente, eu quero reforçar a questão das nossas arrecadações para a gente abençoar as Verdade. famílias necessitadas nesse É período. muito importante nesse momento, né? Do conteúdo que você tem recebido, aproveita a oportunidade para colaborar, tá? Eu vou pedir licença de você para colocar a imagem para o pessoal para tirar print com os Muito dados obrigada a bancários. todos. Obrigada a todos, foi um prazer enorme. Um beijo, qualquer coisa é só seguir lá, Dejane Palheta Visagista. Beijo. Beijo. Pronto. Aqui eu vou tirar os comentários só por um instante para você tirar o print da tela com os dados bancários para nós ajudarmos muitas famílias, tá bom? Então, assim, se você se deliciou com esse conteúdo maravilhoso hoje, aproveita, tira o print e colabore para que a gente possa fazer uma boa arrecadação e assim ajudar com cesta básica algumas famílias que precisam. E aproveitando a oportunidade, vamos falar sobre a live de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre harmonização facial, gente. Qual é o impacto que os ajustes que a gente faz no rosto causam na nossa imagem pessoal, né? Se isso tem relação direta, se não tem relação direta, como são esses procedimentos que a gente vê muitas pessoas fazendo hoje em dia, né? Que a gente observa, a pessoa tá de um jeito num dia, no outro já tá totalmente diferente, ou com o passar do tempo a pessoa tinha um rosto fino, daqui a pouco tá um rosto quadrado. Isso muda o que eu tenho pensado sobre a minha imagem pessoal, ou não, é só estética? Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso amanhã.